Olá, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Kepler Weber referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco Piero Abbondi, diretor-presidente, Paulo Polese, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Bernardo Nogueira, diretor comercial, que participará exclusivamente do Q&A. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Kepler Weber, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023, passo a palavra para o Piero Abbondi. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente para a teleconferência dos resultados da Kepler. Começo com o primeiro destaque do trimestre, que foi a receita líquida de 323 milhões de reais, redução de 26% em comparação ao primeiro trimestre de 2022. Apesar desta acomodação, a receita do período só perde para o primeiro trimestre de 2022, sendo superior a todos os demais primeiros trimestres da história da companhia. Observamos um cenário mais adverso, que reduziu o ritmo de atividade no segmento de produtores rurais, compensado parcialmente por projetos em clientes corporativos. O Paulo irá detalhar o desempenho de cada segmento logo mais à frente. Com relação à performance, o EBITDA foi de 77 milhões de reais, com margem de 24%. O lucro líquido atingiu 51 milhões de reais no trimestre e margem de 16%. Destaco a resiliência das margens EBITDA e lucro líquido, as quais se mantiveram em patamares saudáveis, mesmo com a queda no nível de atividade no período. Do lado estratégico, concluímos em março a aquisição de 50% mais uma ação da Procer. A aquisição foi um marco para a trajetória da Kepler e faz parte da estratégia em acelerar a jornada digital, que desde 2019, com o lançamento da nossa plataforma Sync, busca melhorar ainda mais a experiência do cliente com a nossa marca. Por fim, avançamos em mais um trimestre com o ROIC exuberante, atingindo 80%, e mantemos um patamar consistente deste importante indicador. Passo agora a palavra ao Paulo, para que exponha a performance dos segmentos e os resultados financeiros do trimestre. Obrigado, Piero. Bom dia a todos. Antes de apresentar a evolução dos segmentos de negócios, destaco no slide 4 o novo reposicionamento dos mesmos, movimento que visa fortalecer e focar a atuação nos diversos públicos da cadeia de pós-colheita. No novo formato, classificamos os clientes do pós-colheita em dois grupos: fazendas, que correspondem a produtores rurais de todos os portes, e agroindústrias, que correspondem a clientes corporativos como tradings, indústrias, cooperativas e cerealistas. No slide 5, começo pelo segmento fazendas, que atingiu 107,4 milhões de reais,
redução de 12,4% em relação ao mesmo período de 2022. Tivemos uma redução do ticket médio em função do arrefecimento do preço do aço, da escassez de recursos nas linhas de agronegócio, como o PCA, e da redução do valor das commodities, trazendo impactos para a renda agrícola no período. Em agroindústrias, atingimos 110,1 milhões de reais, redução de 53% em relação ao primeiro TRI de 22, resultado principalmente do cenário de taxas de juros elevadas, gerando menor volume de negócios no período quando comparado aos trimestres anteriores, quando tivemos entrega de grandes projetos que impulsionaram os números. Os negócios internacionais atingiram 22,8 milhões de reais, redução de 39,7% em relação ao primeiro TRI do ano passado, explicada sobretudo pela seca prolongada no Paraguai e arrefecimento econômico nos países da América do Sul, uma vez que 80% das nossas exportações tem como destino a região. Em portos e terminais, a receita líquida atingiu 31,8 milhões de reais, aumento de 100% quando comparado ao primeiro TRI de 22, que foi próximo a zero devido à postergação pontual por parte de um cliente por questões operacionais internas. Esse aumento é resultado da entrega de projetos importantes, dentre eles um grande terminal portuário em Paranaguá. Por fim, em reposição e serviços, tivemos aumento de 19,4% em relação ao mesmo período de 2022, como resultado da consolidação dos centros de distribuição, das vendas de selecionadoras de grãos, das vendas de serviços especializados, entre eles treinamento, e a modernização de plantas obsoletas. No slide 6, compartilho com vocês alguns projetos entregues no primeiro trimestre de 2023. No projeto de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, o layout compacto permitiu uma rápida execução e uma fácil operação dos equipamentos, permitindo uma montagem em prazo recorde dentro da necessidade do cliente para receber a safra. O projeto de Monte do Carmo, em Tocantins, atende uma região onde a produção está em forte crescimento, possibilitando o aumento do poder de negociação do cliente, além da economia com fretes, outro grande problema local. O projeto de Boa Esperança, no Paraná, entregue em março de 2023, trata-se de uma ampliação que permitiu ganhos de escala do produtor devido ao fluxo mais robusto com os equipamentos novos. Já no slide 7, temos a obra de Luigi, em Angola, cuja marca Kepler está presente de forma constante desde 2004, e fornecemos um projeto completo, com suporte durante a montagem até a posta em marcha. Por fim, citamos o projeto de Eu Socorro, na Venezuela. Trata-se da primeira instalação de silos deste cliente, que atua como comprador de milho local. A Kepler é marca referência na Venezuela, com presença constante e uma forte atuação no pós-venda, o que transmite confiança aos clientes locais. No slide 8, como forma de demonstrar a renovação de pedidos da carteira, registramos a entrada de 14 fornecimentos distintos contratados no trimestre que juntos somam aproximadamente 178 milhões de reais em novas vendas. No quadro, destacamos a entrada de novos projetos no segmento de portos e terminais, que somam 71 milhões de reais em obras e um importante terminal portuário no Nordeste. Os faturamentos começam no segundo semestre deste ano, avançando ao longo de 2024. No slide 9, mostramos a evolução do EBITDA do primeiro trimestre de 2023, onde geramos 77,4 milhões de reais, redução de 47,3% em relação ao primeiro TRI de 22. A geração EBITDA reflete uma menor alavancagem operacional em função de uma sazonalidade naturalmente mais fraca no início do ano, uma vez que os investimentos dos produtores tendem a acelerar no segundo semestre, com a colheita das safras e liberação das linhas de financiamento governamentais. Mesmo diante desse cenário, a margem de 24% se manteve em patamar bem acima da média dos últimos anos, alinhada às boas práticas de gestão operacional e despesa sob controle.
No slide 10, mostramos a evolução dos investimentos em CAPEX. No primeiro TRI de 23, tivemos uma aceleração dos investimentos, que somaram 29,4 milhões de reais. Destaco que 27 milhões de reais foram destinados à ampliação da capacidade de produção, tendo 12,4 milhões destinados à nova linha de pintura a pó e 10,2 milhões de reais na aquisição de novas máquinas produtivas. Tivemos ainda 400 mil reais em desenvolvimento de novos produtos, 1 milhão em TI e 1 milhão de reais em segurança e reformas. A geração de caixa se manteve consistente, mesmo levando em conta a sazonalidade menos favorável do início do ano, finalizando o trimestre com saldo de 318,6 milhões de reais, contribuindo para manter a robustez financeira da companhia. Descontando os financiamentos, o saldo líquido de caixa foi de 147,3 milhões de reais, o qual se manteve em patamar robusto, mesmo após a realização do investimento de 50,8 milhões de reais na aquisição de 50%, mais uma ação da Procer no mês de março. No slide 12, destaco a melhora na liquidez da nossa ação, a Kepler 3, cujo volume financeiro médio mensal cresceu 16%, passando a negociar 16,2 milhões de reais ao dia. Como mencionado pelo Piero, no slide 13, demonstramos o ROIC do primeiro TRI de 23, que apresentou a marca de 80,3%, acomodação de 19,7 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 22, devido, sobretudo, à aceleração dos investimentos no período. Lembro sempre que o elevado ROIC é um dos diferenciais do nosso modelo de negócios, que permite acrescentar capacidade fabril sem grandes aportes de investimento. No slide 14, trazemos o pagamento de 77,7 milhões de reais em dividendos entregues em 5 de abril de 2023, ampliando o payout para 151% no conceito do regime de caixa. Com isso, eu termino a minha parte e retorno ao Piero. Muito obrigado, Paulo. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, quero reforçar as realizações recentes e, na sequência, comentarei sobre nossas perspectivas para o restante do ano de 2023. Em relação às realizações recentes, cito: em primeiro lugar, tenho que registrar a evolução da resiliência da Kepler frente a cenários mais adversos, como este que estamos vivenciando, especificamente no segmento de produtores rurais. Mesmo assim, tanto o faturamento como a rentabilidade se mantiveram em patamares acima da média histórica. Também comemoramos a conclusão da aquisição de 50% mais uma ação da Procer, que, além de incrementar as receitas recorrentes no segmento de reposição e serviços, permitirá a abertura de diversas avenidas de crescimento, ligadas ao aumento da base de clientes conectados, que já contabiliza 13% da armazenagem estática do Brasil. Por fim, destaco o reposicionamento dos segmentos de negócios da companhia, movimento que visa fortalecer e focar a atuação nos diferentes públicos da cadeia de pós-colheita, deixando clara a forte atuação da marca, desde a originação até o consumo interno e expedição de produtos agrícolas. Como perspectivas para o ano de 2023, cito que o Brasil projeta novo recorde de produção de grãos na safra 2022-2023, com 313 milhões de toneladas. Esse patamar demandará novos projetos em todos os segmentos. E estamos preparados para capturar todas as oportunidades que surgirem. A demanda continua positiva, principalmente para os clientes corporativos de agroindústrias, cooperativas e portos e terminais. Elas possibilitarão boas oportunidades para mitigar o menor ritmo dos produtores rurais e a consequente manutenção do nível de atividade da Kepler em 2023. A nosso favor, conta ainda a menor pressão dos custos de materiais,
em conjunto com as ações para reduzir custos e despesas, contribuindo para entregarmos uma boa rentabilidade no ano. Com isso, encerro a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2023. Por favor, operadora, podemos prosseguir com a sessão de perguntas e respostas? Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer a pergunta. A primeira pergunta vem de Fernanda Urbano, da XP. Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Opa, bom dia. Bom dia, Piero, Polese e Bernardo. Bom dia. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegarem as nossas perguntas. São duas aqui do nosso lado. Primeiro, com relação à demanda por produtos de pós-colheita, principalmente nos segmentos aí de fazendas e agroindústrias. A gente viu uma receita um pouco mais pressionada no primeiro trimestre em comparação ao ano passado, mas eu queria entender melhor como vocês estão vendo a demanda para os próximos trimestres desse ano, principalmente considerando essa sazonalidade mais concentrada no segundo semestre que vocês comentaram agora. E o segundo ponto seria sobre a Procer, que vocês já até adiantaram no release, que contribuiu com 4 milhões de receita de reposição em serviços desde a consolidação. Queria ver se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre como está indo o processo de integração e o que vocês esperam capturar de valor ainda esse ano. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda, pelas perguntas. Começo eu, então, falando um pouco sobre a questão do mercado aí para 2023, depois o Bernardo pode completar com mais detalhes, e com relação à Procer, vamos deixar o Paulo responder. Bom, primeiro, então, para falar sobre a demanda, quer dizer, o ano de 23 a gente enxerga como um ano de volta à normalidade, quer dizer, o ano passado foi um ano excepcional, trabalhamos com 100% da capacidade, por diferentes razões, evidente, mas foi um ano muito aquecido e teve a demanda muito estável ao longo do ano, principalmente pelos prazos de entregas, tanto nosso quanto da indústria. Esse ano voltamos à normalidade do setor, que é uma demanda um pouco mais fraca no primeiro semestre, e depois de concluída a safra, os produtores rurais retomam as compras, né, planejando a nova safra, que é a 23-24. Então, o que nós estamos vendo é isso, uma demanda mais forte das agroindústrias, a gente aqui internamente chama de CPF, né, que são empresas que têm um planejamento mais regular ao longo do ano, né, são agroindústrias, portos e terminais também, e de produtores rurais a gente enxerga uma demanda mais postergada, quer dizer, a gente enxerga muito interesse, temos muitas cotações, e os fechamentos virão agora nos próximos meses, preparando o segundo semestre, que é exatamente o que acontecia no passado, e é digamos, um movimento natural do nosso mercado. Peço, então, ao Bernardo entrar um pouquinho mais em detalhe, que ele pode citar alguns exemplos, acho que seria bem legal ele citar alguns exemplos. Obrigado. Maravilha. Fernanda, obrigado pela pergunta. O Piero falou bem, é um ano de volta à normalidade, né? Então, 2022 foi um ano excepcional, mas a gente acredita que 2023 vai ser um ano forte também, uma normalidade, mas um ano forte, né? O primeiro trimestre foi o segundo melhor primeiro trimestre da nossa história, e a gente vê uma demanda aquecida, né? Existe uma ambiguidade, mas, por um lado, juros altos e o preço da soja teve uma queda importante aqui nesses últimos 6 meses, mas, por outro lado, nós acrescentamos mais de 40 milhões de toneladas esse ano, então saltando uma safra brasileira de 272 para 313, né, o equivalente a toda a produção de soja da Argentina, né, o terceiro maior produtor mundial. Então, enquanto o agricultor está com juros altos e uma dificuldade de investimento, ou postergando um pouco as decisões de investimento, a gente vê os nossos CNPJs, né, as agroindústrias, grandes cerealistas, grandes cooperativas, investindo para poder atender essa demanda que é recorde, né? E pela primeira vez
o Brasil tem 2 grandes safras, né? Pela primeira vez, a primeira safra já é superior à nossa capacidade estática. Então, é um gargalo muito grande, gera uma ineficiência enorme em toda a cadeia, e os nossos clientes aí corporativos, né, as agroindústrias estão vindo com investimentos. E o interessante, acho que vale a pena comentar já, que para a safra que vem, o consenso dos consultores é de mais crescimento. Então, a safra brasileira vai saltar para 330 milhões de toneladas, e o horizonte é para chegar em 400 milhões de toneladas em 2027. Então, é um caminho, né, esse ganho de competitividade do agronegócio brasileiro é um caminho sem volta, que vai gerar essa demanda contínua aí por soluções de armazenagem. Ok, Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Bom dia. Obrigado pela tua pergunta. Vou falar um pouquinho de Procer aqui. Acho que primeiro ponto, nós tivemos aí no balanço, nos nossos materiais, vocês viram, nós tivemos a consolidação da receita da Procer a partir de março, né? Nós anunciamos ali a aquisição de 50% mais uma ação que permite a consolidação, né, total da receita, do resultado, né, todas as rúbricas. Nesse mês de março, né, a Procer teve uma receita líquida perto de 5 milhões de reais, dentro do esperado. E lembrando o pessoal que acompanhou esse processo de aquisição, em 2022, né, para situar um pouquinho, a Procer teve faturamento de 60 milhões de reais de receita líquida e margem EBITDA de 26%, né, uma empresa que trabalha, né, no campo, né, instalando os equipamentos, né, conectando os clientes e permitindo os serviços, né, a cobrança de serviços de termometria. Então, ele tem um misto, né, de uma empresa, né, de equipamentos e de tecnologia juntos. A integração começou, já que foi a parte da sua pergunta, ela começou no próprio mês de março, né, ela é por fases. A gente fez um planejamento muito minucioso, detalhado. A Procer, a sede dela é em Criciúma, nós estamos aí com a nossa fábrica principal no Rio Grande do Sul, Panambi, então tem uma questão aí logística, mas as áreas principais, que são a área comercial e a área operacional, já estão trabalhando integradas, né? Então, a gente, lembrando a tese principal, né, o principal fator aí que nos levou esse movimento de aquisição da Procer foi a possibilidade de conectar, né, as plantas no Brasil. Lembrando, pelos dados da Conab, são aproximadamente 17 mil plantas, né? A Procer já tem aí nas suas bases aí perto de 12% da capacidade estática, né? Então, com isso, juntando as forças da Kepler e da Procer, a gente vai buscar esse mercado, né? Não serão bem as 17 mil que estão prontas para conectar, mas a gente vai buscar o máximo possível nessa jornada que começa agora e não tem quando terminar. E perspectivas para esse ano, né? Então, a gente tem sim uma perspectiva de crescimento forte para a Procer. Ela já cresceu bastante em 2022 em relação a 2021, e esse é um ano normal, né? Se Bernardo e Piero estavam falando agora, esse é um ano de volta à normalidade, diferente dos últimos dois. Então, a Procer deve ter um nível de atividade parecido com o nosso, no primeiro semestre com receitas mais acomodadas e um segundo semestre de receitas fortes. Mas sim, a gente trabalha com um plano de negócios de crescimento importante para a Procer esse ano, e vamos acelerar na medida que a gente for integrando os negócios. Ok, Fernanda? Se faltou alguma parte, você pode fazer um recap aí para nós. Obrigado. Opa, ficou super claro. Obrigada. A próxima pergunta vem de Renata Cabral, do Citi. Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigada por pegar a minha pergunta. São duas aqui do meu lado. A primeira em relação se vocês podem dar um pouco de cor para a gente da evolução da parte comercial do pipeline em relação ao primeiro TRI de 2022 e 2023. Como isso evoluiu, se vocês podem falar um pouco sobre quantidade de clientes e segmentos, porque a gente imagina que teve, né, algum tipo de mudança de mix por conta das condições de crédito, e ajudar a gente bastante. E a segunda pergunta é exatamente sobre as condições de crédito, né? Tem esse atraso aí, o gargalo no PCA, mas o BNDES anunciou, né, uma nova linha,
na semana passada, se eu não me engano, ou há 2 semanas, e também eu tenho uma pergunta sobre o FIAGRO de vocês, se está ainda em estruturação ou se foi possível já financiar algum projeto. Obrigada. Bom, Renata, tudo bem? Obrigado pela pergunta. O nosso pipeline está robusto, Renata. A gente acompanha, né? A Kepler tem uma ferramenta, um CRM, que chama Pipe Drive. Nós temos todas as nossas oportunidades dentro do Pipe Drive, né? Então, a gente percebeu aqui nesse primeiro trimestre um crescimento na ordem de 10% na entrada de pedidos de interesse, né? E também no acumulado, né? Então, esse Pipe Drive, esse pipeline, ele, conforme, né, as oportunidades entram, elas, né, existe negociação, a gente ganha alguns negócios, perde alguns negócios, e o que a gente percebeu é a entrada de pedidos superior ao primeiro trimestre do ano passado, só que os pedidos não estão sendo fechados, a gente não está perdendo e nem ganhando na mesma velocidade que foi no primeiro trimestre do ano passado. Então, talvez um pouco de incerteza política, um pouco de a redução do preço da soja e a alta dos juros, esses projetos estão crescendo o nosso pipeline, né? O que, por um lado, é muito bom, porque a gente sabe que a hora que as condições normalizarem, né, a gente está com a casa cheia para poder trazer para dentro da fábrica, né? Então, em volume, essa é a foto, né? Em relação ao mix, a gente vê claramente, né, como a gente estava falando antes, com essa safra recorde, né, de 313 milhões de toneladas, mesmo que o agricultor ele esteja no momento de segurar um pouco os investimentos, o restante da cadeia precisa investir, né? Quando a gente pensa um cerealista, uma cooperativa, alguns das nossos clientes cooperativas possuem 30 mil agricultores como clientes, elas precisam atender esses agricultores. E a mesma coisa, os portos e terminais, né? O Brasil vai exportar, a estimativa é que a exportação de soja brasileira cresça 22%. E isso você precisa de capacidade, né? Os nossos clientes precisam de capacidade de fazer isso. Então, o mix está, sim, migrando para mais CNPJs, né? Para mais agroindústrias e portos terminais. A gente já viu aqui no primeiro trimestre, né, desse ano um crescimento de 30 milhões de reais em negócios em portos. A gente anuncia aqui no Reportes também, fechamos um projeto de mais de 70 milhões de reais num porto no estado da Bahia. E esse é o movimento que a gente enxerga para esse ano, um crescimento muito forte em clientes corporativos, né? E aí eu acho que vale a pena só adicionar um ponto, Renata, que muito interessante também, que é o crescimento do nosso negócio de RS, né? Que é um negócio mais próximo ao OPEX do nosso cliente do que ao CAPEX, né? Que é manutenção, serviço, atendimento. Nós estamos com 7 centros de distribuição no Brasil todo, do Rio Grande do Sul ao Pará, faturando direto para os nossos clientes. E tivemos reunião de conselho ontem, tivemos a aprovação para investir em mais 2 CDs, né? Mais 2 centros de distribuição que trazem aí proximidade, relacionamento e premium, né? No nosso relacionamento com os nossos clientes. Então, de novo, acho que o resumo do ano é um ano de atenção a custos, né? De fazer uma boa gestão. É um ano que a gente sai daquele superlativo, né? Excepcionalidade de 23, mas ainda é um ano muito robusto em demanda e, com certeza, em resultado também. Aí, Renata, se você puder, bom dia, tudo bem? Paulo aqui. Se você puder só reformular a segunda parte da sua pergunta para ver se a gente pegou certinho, por favor. Claro. Eu queria que vocês comentassem um pouco como vocês estão vendo as condições de crédito para o setor, especificamente para a área de armazenamento, né, que é o business aí de vocês, uma vez que, né, a gente sabe que o PCA está engargalado, né, no governo, mas teve liberação aí de uma linha de crédito do BNDES recentemente. E juntando para falar de crédito, queria saber do FIAGRO que vocês anunciaram em dezembro, se ele está operante ou se a gente pode esperar a operação aí no segundo trimestre. Renata, obrigado pela pergunta, super claro ela. Nós estamos perto, né, do próximo anúncio aí do próximo Plano Safra, né, que ele acontece normalmente no início de julho, aí nós estamos a pouco mais de 60 dias dessa data, né?
O anúncio do Plano Safra ano passado foi um volume muito importante, porém, a gente já tem dito aqui nos calls, nas reuniões, ele não tem fluído, esse recurso não tem chegado à ponta, né? Isso tem causado um pouco desse efeito, explica em parte o que o Bernardo acabou de falar, né? A gente, né, com um pipeline de pedidos robusto, mas a materialização dele com uma velocidade inferior, muito por falta desse crédito, né? Esse crédito tão esperado aí por todo o setor agro, não só para a gente. Então, esse ponto continua vigente, então a gente tem muito pouco recurso disponível no mercado, né? Valores pequenos mesmo, e tudo indica que vai ficar tudo para o anúncio agora que acontece regularmente no mês de julho. As entidades que trabalham com as expectativas, que dialogam com o governo, né, principalmente representando o nosso setor, né, a principal delas é a ABIMAQ, então já existe uma agenda sendo construída, todos os argumentos, o déficit de armazenagem, a importância, né, o que está acontecendo hoje, os problemas aí que a gente vê a todo lado, né, as perdas, o desperdício, né, isso é muito forte, então já tem um pleito na ABIMAQ, o valor desse ano pleiteado, né, para o governo é 17 bilhões de reais para o PCA, para a armazenagem que engloba o setor da CAP. Então, é um valor que a gente entende, né, o setor entende necessário para diminuir um pouquinho os problemas que existem. Então, isso é o que está acontecendo e todos na expectativa, né, de que haja aí um plano safra vigoroso, como houve em todos os anos desde o início dele. Você perguntou a parte da nova linha do BNDES, sim, muito importante, nós comemoramos esse anúncio, vem num momento justamente que pega esse ato, né, esse período que não está havendo disponibilidade de recursos, então é um valor de 2 bilhões de reais para o setor, um valor importante. O próprio BNDES, lá nas orientações, diz que agora no mês de maio eles virão com o detalhamento, com as condições para a contratação, já a partir de maio vão ser possível as contratações, as liberações de crédito. Tem uma diferença, né? Quer dizer, a parte de prazo, né, está muito boa, a taxa de juros é muito boa, 7,59% ao ano, né? Um juros muito acessível, importante, mas tem uma novidade que é uma linha em dólar, né? Uma linha que o BNDES vai exigir que o cliente, né, seja exportador, né? Mas a gente vê isso com bons olhos, porque uma parte importante da base de clientes é exportador e uma parte também mais importante ainda convive com a variação cambial, né? Trabalha com o preço da soja, com o dólar, então para eles é natural. Então a gente alimenta boas expectativas desse recurso. E é um recurso, né, Renata, complementar. Não é do Plano Safra, é um recurso do BNDES exclusivamente. E, por fim, o nosso FDIC, ele está operante, está disponível no mercado, também ele procura refletir as condições do Plano Safra, né, de 10 anos de prazo, né, carência, financia tanto o equipamento quanto a obra. Nós tivemos, aí, comemoramos nesse trimestre, né, o primeiro ticket, o primeiro contrato, né, em torno de 7 milhões de reais, a primeira obra financiada pelo fundo, com as condições de juros, e temos boas perspectivas. Agora, inclusive, teremos na semana que vem a feira em Ribeirão Preto, teremos condições especiais para os clientes que aderirem ao nosso FIAGRO. Então, a gente é confiante que, na medida que os juros estabilizar e cair, o nosso FIAGRO vai ficar cada vez mais atrativo para os nossos clientes. Ok, Renata? Obrigado. Perfeito, super claro. Obrigada, pessoal. Bom dia aí para vocês. Próxima pergunta vem de Charles Monteiro, da Elevate Capital. Olá, pessoal. Bom dia. Só confirmando se vocês conseguem me ouvir. Alô? Sim, Charles, estamos te ouvindo bem, sim, Charles. Pode prosseguir. Perfeito, gente. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o excelente resultado da companhia. E eu tenho, na verdade, duas dúvidas. A primeira, analisando um pouco mais em detalhe a parte financeira do ITR e do demonstrativo, a gente viu um aumento, né, quando a gente faz a conta de capital investido, tanto na parte de intangíveis como a parte de goodwill, que eu imagino que parte da contribuição deve ser por conta da aquisição da Procer também.
E indo nessa linha, acho que vocês já, é uma coisa que chamou muita atenção aqui da casa, foi essa questão da divulgação e análise do ROIC. Como que vocês imaginam o impacto, né, da aquisição da Procer quando a gente olha a linha de retorno que isso vai gerar e os possíveis impactos que vocês imaginam no indicador de ROIC? Charles, obrigado pelas perguntas. Você fez duas, eu pego elas aqui. Pedro Bernardo fica à vontade para completar. Começando pela parte do ROIC, o final, né? Lembrando que a Kepler entregou um recorde, digamos, em patamar, mais de 80% de retorno do capital. Ano passado era mais de 100%, ou seja, a gente performa um ROIC muito alto, quer dizer, um ROIC que nosso modelo de negócios permite. Por que esse ROIC é tão expressivo? Né? Porque a gente é uma empresa que trabalha com rentabilidade boa, né, com crescimento, né, com boas oportunidades de crescimento e baixa necessidade de capital para aumentar essa capacidade para capturar esse crescimento. Então, é um modelo de negócio. Eu sempre falo para os analistas, investidores que tiverem oportunidade de visitar a nossa operação, a gente tem um programa de visitas, vale a pena ver como é que é a nossa operação. Vocês vão entender como funciona com pouco investimento. Algumas máquinas a gente vai adicionando capacidade modularmente. Isso permite a gente crescer com o ROIC alto, né? A Procer, ela chega, obviamente, é uma empresa de baixa necessidade de capital. A Kepler é uma empresa de baixa necessidade de capital. A Procer é menor ainda por ser uma empresa mais tecnológica. Ela tem um consumo maior de recursos na linha de P&D, esse tipo de coisa. Então, a gente entende que ela vem somar, né, com a entrada da Procer, ela ajuda o top line, ela também traz um bom patamar de rentabilidade, né? Eu falei agora há pouco, 26%. A gente tem muitas sinergias para capturar, então vamos trabalhar para que essa margem da Procer seja expandida. Então, só tende a ajudar a melhorar o nosso ROIC, Charles. E a segunda parte da sua pergunta, né, no ITR, aumento de intangíveis e goodwill, sim, foi devido à incorporação da Procer. Uma forma bem rápida, né, menos técnica, depois a gente pode falar. Você tem depois do M&A, lembrando que a gente adquiriu 50% e os outros 50% nós temos uma opção de adquirir até o final, né? Essa opção ela é 100% da Kepler, né? Praticamente uma obrigação. Então, você quando faz o processo de mais-valia, você já considera, né, os consultores que fizeram o parecer já consideraram o valor integral da Procer. Então, nós fizemos uma aquisição de 50%, mas para efeito dos livros, ele já considera o número inteiro. E essa diferença do que nós pagamos e do que falta pagar, que é um valor ainda que vai ser construído nos próximos 5 anos, mas com o valor presente, ele já aparece. Então, é por isso que você vê essa diferença, principalmente no intangível, no goodwill. Ok? Perfeito, Paulo. Muito obrigado pela resposta. Acho que ficou super claro. Próxima pergunta vem de Ricardo Strobino, da 41 Gestão. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Seguindo aqui para a pergunta, eu queria fazer um follow-up aqui na pergunta anterior ali que o Bernardo respondeu, só para melhorar o entendimento. Vocês poderiam segregar em cada linha de negócio aqui quanto é CNPJ, né, grandes produtores, e quanto são fazendas? Acho que ajudaria a entender a dinâmica do mix para esse ano aqui. Outro ponto, eu queria entender assim, relacionado à receita, tá? Dado que 22 foi um outlier, né, a gente viu os números, e que a gente teve a divulgação já do primeiro TRI, a gente pode estender essa magnitude de queda do faturamento do primeiro TRI na comparação anual? Ou vocês acham que dá para salvar ali no final do ano? Não sei, a gente ter essa sazonalidade. Enfim, essas são as minhas perguntas.
Obrigado pela pergunta. Vamos começar, então, pelo fim, né? A pergunta sobre a dinâmica do ano. Então, como eu falei no começo, né, nós estamos, em 23, retomando uma sazonalidade normal do nosso segmento, né? Então, nós temos, no primeiro semestre, normalmente começa um pouco mais devagar e acelera a partir do segundo TRI, vendas, né, no segundo TRI e faturamento para o segundo semestre. Essa é a dinâmica normal do nosso segmento. Pela própria dinâmica do produtor rural, que ele fecha, digamos, as contas dele no final, né, da segunda safra, e aí planeja o ano, né, o ano dele que começa em julho, na prática, né, vai de julho a junho, o ano agrícola, e é por isso que o Plano Safra também está alinhado com isso. Então, respondendo à sua pergunta, sem dúvida, esse ano nós teremos a volta dessa normalidade e temos uma expectativa que no segundo semestre, tudo indica, principalmente o que o Bernardo falou, que o interesse, nosso pipeline está bastante, né, cheio, tem bastante, acima até do ano passado, então a nossa expectativa é de um segundo semestre bastante bom. Se a gente comparar com o ano passado foi um ano excepcional porque tínhamos prazos de entrega muito alongados, no final do ano anterior, vínhamos de aumentos consecutivos de aço, onde é evidente que os clientes, né, os nossos clientes, tinham uma preocupação de colocar rápido o pedido e fechar o negócio, então nós trabalhamos num nível mais estável de produção. Aqui eu quero citar a importância também de termos feito Lean Manufacturing ao longo dos últimos anos, que nos preparam justamente para ter uma resposta mais adequada e mais rápida a essas possíveis variações de produção. Então, as nossas fábricas têm essa capacidade de se adequar rapidamente, de preparar um segundo semestre mais forte e atender aí adequadamente a demanda. Eu passo, então, a palavra para o Bernardo, assim ele pode responder um pouquinho a questão aí dos segmentos, né, do nosso pós-colheita, que era todo o mercado nacional, e separamos aí entre produtores rurais, que é fazenda, e o agroindústria, que são todas mais os CNPJs. Bernardo. Maravilha, obrigado, Pedro. Ricardo, obrigado pela pergunta. Essa segmentação, né? A gente estava com 70% do nosso negócio em pós-colheita, né? E essa segmentação tem dois grandes objetivos. O primeiro é alinhar a companhia para cada grupo de cliente, então desde o comercial até a fábrica, a gente ter uma organização bem alinhada e bem sintonizada com os momentos e as necessidades de cada grupo de cliente, que é bastante distinto, né? Quando a gente pensa no agricultor, nosso agricultor começa a comprar uma armazenagem com 300 hectares aproximadamente e você vai até uma Bung no outro espectro lá em agroindústria, né? Então, são demandas, necessidades de projetos de engenharia bastante distintos, então a gente está mais sintonizados, mais próximos. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo é transparência com os nossos investidores, né, os analistas, que todo mundo entenda esses momentos do mercado e a gente faça uma comunicação bastante efetiva, né? Olhando esse ano, é bem interessante ver na questão do nosso mix, né? Então, a gente falou de ambiguidade antes, né? Então, ambiguidade, por um lado, juros altos, preço da soja veio de um patamar de 170 para 110, então isso afeta diretamente o agricultor, o ânimo do agricultor. Sem dúvida nenhuma, e a gente vai perceber isso ao longo do ano. Por outro lado, a gente comentou antes também, a gente tem uma Argentina adicionada aqui no Brasil. Então, tem o terceiro maior produto de soja do mundo aqui no Brasil agora, adicionando aí 40 milhões de toneladas e para o ano que vem mais 20. Então, você tem uma demanda, uma necessidade de movimentação de grãos que a cadeia inteira vai ter que, tem que investir e atender essa demanda, né? Então, o que a gente vê no nosso pipeline, né, na nossa carteira de pedidos, é sim uma retração dos negócios fechados com agricultores e um crescimento dos negócios de CNPJ. Esse é o mix. Eu acho que essa é um pouco né, algo que vem sendo construído pela Kepler nos últimos 4, 5 anos, que é uma resiliência, né? Então, se a gente estivesse com todos os ovos na mesma cesta agora, a gente estaria com um resultado
mais comprometido. Como a gente tem essa diversificação, a gente está em portos com crescimento importante, tem um negócio de RS, a gente tem uma resiliência, né, e a gente está presente em toda a cadeia. Ótimo, obrigado. Próxima pergunta nós recebemos via Q&A do Marcelo Correia. Com a aquisição da Procer, qual é a perspectiva e estratégia da Kepler de aumento da receita em assistência técnica? Oi, Marcelo, obrigado pela pergunta sobre a Procer. A gente está muito entusiasmado com a oportunidade que a gente tem na nossa frente, né? Não é um superlativo dizer que a gente está entrando numa nova era, né, de silos conectados. Então, você pensar há 20 anos atrás, 10 anos atrás, tanto a Volkswagen quanto a Kepler vendia uma unidade e atendia com peças, ou atendia na concessionária. E o que a gente está evoluindo, né, é uma jornada que vem desde o SYNC, mas foi potencializada e acelerada muito agora com a Procer. Nós estamos com mais de 1.000 unidades conectadas. Então, esses clientes vão ficar conectados com a Kepler ad eterno, né? E isso gera, né, uma dezena de oportunidades que eu poderia trazer aqui. Eu vou resumir em 3 grandes oportunidades. Primeiro é valor agregado, né? Então, você tem uma tecnologia embarcada, né, um IoT, tecnologia embarcada. Então, a gente já começa com isso. E aí, juntando, né, ainda em tecnologia embarcada, a Procer é líder em conectividade dos silos, a Kepler é líder em armazenagem, né? Quando se junta essas forças, a gente vai ter uma cobertura do mercado de mais de 80%. A gente vai ter visibilidade, a gente já tinha na Kepler 70%, juntando com a Procer, a gente vai ter mais de 80% de visibilidade do mercado como um todo e essa possibilidade de agregar valor, né? Segundo grande item aqui, que a Procer traz muito forte, é a gestão da conservação do grão. Então, um agricultor médio, ele tem 20, 30 milhões de reais armazenado na fazenda, né? E ele quer ter certeza que esse grão está bem cuidado, bem armazenado. Então, tendo, né, um sistema da Procer, uma receita recorrência aí nessa conservação do grão. E, em paralelo a isso, tem um terceiro aspecto que é super interessante aqui para a Kepler e para os nossos clientes, obviamente, que é a gestão da unidade. Então, com a inteligência, né, com esse IoT, né, que é a termometria, essa telemetria quase dentro do silo, nosso cliente vai ter, junto com o nosso trabalho aqui, visibilidade de toda a gestão da unidade, qual que é a eficiência, manutenção preventiva, não precisa esperar a safra. Eu estava com o pessoal de uma trade da Dreyfus aqui, estavam visitando o Panambi, a gente fez uma teleconferência no final do dia, e eles falaram assim, o cano sempre quebra no meio da safra, quando não pode quebrar. E eu falei, olha, nós estamos trabalhando aqui para acabar com isso, para fazer essa manutenção de forma muito eficiente e preventiva, né? Então, aqui tem um valor gigantesco, né, de usar os dados para o nosso cliente tomar melhores decisões, né? E a gente vai participar muito dessa transformação. Estamos muito animados. Tivemos até uma reunião semana passada, não sei se talvez Piero quiser comentar, a gente teve uma reunião semana passada de alinhamento estratégico, e muito rica, e deu um direcionamento, um norte super claro dos próximos passos, aí, dos próximos 3, 6 meses aí, do que a gente vai fazer. E aproveito e deixo um convite aqui, Marcelo e todos que estão no call, semana que vem a gente vai estar na AgriShow, aqui em Ribeirão Preto, né? Quem puder, quiser vir nos visitar, vai estar o stand da Kepler, da Procer, lado a lado ali, uma visão muito integrada de tudo que a gente está dividindo com vocês aqui hoje. Pergunta nós recebemos de Adevair Soares e John Wayne da Silva. Visto que houve um arrefecimento temporário da demanda pelos produtos da empresa, poderiam informar aproximadamente quanto do programa de recompra de ações já foi executado? Obrigado pela pergunta. Nosso programa de ação de recompra de ações foi aprovado, né, no mês passado pelo Conselho.
A gente teve aí umas 2 semanas, depois a gente já entrou em período de silêncio, então não tivemos tanto tempo para recomprar. Mas o que eu posso adiantar, essa informação vocês conseguem acompanhar lá pela CVM, um dígito baixo a gente conseguiu comprar e está aberto, né? É um programa que vai ficar aberto pelo ano todo, então a gente vai atuando, né, dia a dia no mercado, na medida que a gente for entendendo o motivo certo de fazer a recompra. Mas sim, a gente já comprou um dígito e vamos continuar esse processo. A próxima pergunta veio de José Fernandes. Como está a atuação da empresa na região norte, principalmente em portos e terminais? Ô, José, obrigado pela pergunta. As perspectivas são muito boas. Nós fechamos, está anunciado aqui no release, um projeto grande lá na Bahia, né? E todo o crescimento, ou uma boa parte do crescimento da agricultura está na região norte. Ano passado a gente criou a Regional 5, instalamos 2 centros de distribuição no Pará e no Maranhão. E tivemos, né, a gente comentou antes, a aprovação para levar mais 2 CDs para estar próximo desse mercado. Então a gente tem uma participação importante e projetos aí, negociações em andamento e projetos já fechados também para a região norte. Próxima pergunta vem de Leandro Lessa, da Lealtec. Quais foram as principais mudanças na empresa que justificam o investidor desconsiderar os insucessos do passado? Leandro, obrigado pela pergunta. Bom, se a gente olhar o histórico da Kepler, né, principalmente nos últimos anos, o nosso foco foi muito rentabilidade, né, rentabilizar a empresa, mantê-la em patamares saudáveis, alavancar o potencial que ela tem, né? Não vou entrar nos detalhes aqui, mas a Kepler tem 95 anos, é top of mind em marca, tem uma cobertura excepcional, tem um portfólio de produtos muito bom, reconhecida como produtos de qualidade, como grande entrega de soluções. Então, no nosso planejamento foi foco na rentabilidade e depois foco na sustentabilidade dessa rentabilidade. Então, não vou entrar em todos os detalhes, mas nós tivemos ações em todas as áreas da empresa, principalmente para manter a sustentabilidade dessa rentabilidade. Então, como o Bernardo falou, abertura, região norte, temos uma área adicional, focando muito lá no norte, no Mapitoba. Temos toda a área de assistência técnica, né, do pós-venda, o nosso RS, nosso segmento de RS. Se vocês olharem, 6 anos atrás, esse segmento faturava 20 milhões, hoje fatura 250 milhões, então, e queremos ir para cima de 500 milhões. Então, tem uma série de ações que nós estamos fazendo, né? A própria questão de analisar separadamente fazenda e agroindústria, porque tem dinâmicas diferentes, drives diferentes, go-to-market diferente. Então, tudo isso leva a empresa a ter maior musculatura, né, para manter boas margens, ter uma gestão do mercado e reagir mais rapidamente para alguns desafios, né, mais significativos. E depois tem toda a questão interna da empresa, Lean Manufacturing, né, que eu já falei, gestão de custos. Então, tem muitas ações sendo feitas e que continuarão sendo feitas. Recursos humanos, pessoas, temos uma preocupação grande de ter um time motivado, um time em desenvolvimento. Somos a 17ª melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul, pelo GPTW. Então, tem uma série de ações que colocam a empresa num outro patamar de sustentabilidade, num outro patamar de gestão, que com certeza vai estar levando a essa maior resiliência da empresa em possíveis cenários mais adversos. Próxima pergunta que recebemos vem de John Wayne da Silva. É possível pensar em dividendos intermediários nos próximos trimestres? John, obrigado pela tua pergunta.
para eu responder, só voltar rapidamente um pouco do que o Piero e o Bernardo disseram, também disse, né? O ano de 2023, ele tende a ser um ano muito bom para a companhia, né? E do ano de 22 foi um ano exuberante, excelente, quando a gente conseguiu pagar, né, dividendos praticamente nos 2 semestres, né? Pagamos JCP, a geração de caixa muito robusta. E esse ano de 22, a geração de caixa continua robusta, continuará muito boa, nos permitirá, sim, olhar dividendos para o segundo semestre. Nós vamos trabalhar nessa questão, desculpe, com o conselho, e assim que a gente tiver um planejamento... Desculpe. Testando. Continuar, Piro, né? Sumiu. Fala que fala que a gente vai avaliar. O Paulo engasgou aqui com a água, vou retomar aqui um pouquinho. Então, bom, essa é uma preocupação nossa constante. A gente constantemente está avaliando, né, o que fazer com a geração de caixa. Então, que nem o Paulo estava falando, nós vamos reavaliar no segundo semestre o destino que nós vamos dar para o caixa, né? Como fizemos o ano passado em 22. Retomando a sua pergunta, João, um pouco com relação a investimentos, também é um destino do caixa. Então, a nossa preocupação é constantemente orientar aonde vai ser destinados o caixa da empresa. Se maior distribuição de dividendos, se a gente tem projetos, né, de investimentos, não só de automações, melhoria de tecnológica, melhoria de produtividade e de aumento de capacidade internamente, ou a recompra. Então, estamos constantemente fazendo isso, que nem o Paulo falou, agora no meio do ano a gente dá uma parada, avalia isso e define o destino do caixa. O ano passado nós destinamos um bom volume para pagamento de dividendos e para renovação, né, do parque, muito pontual, né, que nem o Paulo falou, o nosso ROIC também é alto devido à pouca necessidade de grandes investimentos para aumento de capacidade e para acompanhar a demanda. Então, é uma gestão constante da destinação do caixa da empresa. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar através do ícone de Q&A o seu nome e o nome da companhia. Nós recebemos uma pergunta de Marcelo Bernabe. Pessoal, a pergunta do Marcelo ela é extensa. Eu vou tentar sumariar aqui e a gente responde em conjunto aqui. Ele fala no call de resultados, né, do quarto trimestre, agora em fevereiro, né, a companhia indicou uma performance de vendas e margens que deveria ser similar de 22. No entanto, no primeiro trimestre a gente teve uma diferença aqui de receita, o que aconteceu, né, e etc. Né? Então, a gente vai comentar um pouquinho, né, com esse entendimento do Marcelo, né, e se a empresa já tinha conhecimento, né, de que a gente teria um trimestre mais baixo do que foi o primeiro trimestre do ano passado. Então, ele faz uma pergunta do que a gente disse, né, e da direção que nós vamos. Né? Acho que vamos responder, comentar um pouquinho, né, Piero e Bernardo, aí a diferença de venda, né, e também de faturamento, né, e como que a gente está vendo, um pouco do que a gente disse no call, mas vamos repassar. Querem completar? Não, está bem. Né? Bom, que nem o Paulo falou, né, nós não damos guidance, né, então nós olhamos a perspectiva de todo o ano. Nós continuamos muito otimistas, tá, né, para o ano de 23.
a questão de comparações entre primeiro trimestres é a questão dessa sazonalidade, né? O ano passado, como eu falei, foi um ano muito exuberante, digamos, de demanda praticamente constante, né? De produção e de faturamento muito mais constante. Esse ano a gente entra dentro dessa normalidade. Estamos muito otimistas com relação a 23, ao segundo semestre. Todas as condições estão bastante propícias. Como falamos também do PCA, estamos na expectativa que venha um PCA bom, pelo fato de termos safras recordes, né? E toda essa confusão que estamos tendo com relação aos problemas de armazenagem que vocês estão vendo. Então, a gente acredita num PCA forte, a nossa associação, que a gente faz parte lá na BIMAC, está em contato bastante próximo do governo, do Ministério da Fazenda também, para mostrar a importância que tem o programa PCA, tanto na segurança alimentar, quanto na garantia de fornecimento, de estabilidade de preço ao longo do ano. Então, a gente está bastante otimista com relação ao ano de 23, sendo evidente mais concentrado no segundo semestre. Uma pergunta veio de Tadeu Heron Azevedo. Bom dia. Gostaria de saber de vocês as perspectivas no segmento de negócios internacionais. Obrigado. Oi, Tadeu. Obrigado pela pergunta sobre negócios internacionais. Então, esse é um segmento, tem bastante foco da nossa organização e nós temos uma liderança, né, no Brasil e liderança na América Latina, né? A América Latina é o nosso principal mercado para exportações, com uma força muito grande no Paraguai, né, até por conta dos agricultores brasileiros que também plantam lá. E o Paraguai teve uma seca bastante pronunciada nos últimos 2 anos, junto com a Argentina e o sul do Brasil, então isso afeta um pouquinho a demanda, mas a gente busca diversificações. O nosso time teve na África agora em abril, e a gente vai participar da AgriShow na África do Sul, agora em maio, junto com a Apex. Né? Então, a gente está vendo aí o continente africano com boas perspectivas para o negócio internacional, né? Inclusive, tem uma negociação importante lá que a gente espera trazer aqui no próximo call de resultados. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao Sr. Piero para que ele faça suas considerações finais. Muito bom. Obrigado a todos pelo interesse na nossa companhia. Queria fazer um rápido sumário, né? Que estamos muito otimistas, como eu falei, com o ano de 2023. Entregamos um bom resultado agora no primeiro trimestre. O cenário externo é muito positivo, o cenário de mercado. Nós temos uma safra recorde aí, na safra 22-23, de 313 milhões, e as perspectivas são de outra safra recorde para a safra que vamos iniciar aí no meio do ano, né? Para 330 milhões. Também acompanhamos a rentabilidade dos produtores. Vemos também que toda a questão que vivenciamos o ano passado com relação a custo de insumos, disponibilidade de fertilizantes está superada, então a rentabilidade do produtor volta a patamares bastante bons. Isso, sem dúvida, impulsiona o nosso negócio. Temos essa confusão que estamos tendo no mercado de commodities aí, os últimos 15 dias, né, com prêmios negativos. O pessoal está tendo muitas dificuldades com a safra, os preços do Brasil caíram mais do que os preços de Chicago. Os preços de Chicago, da Bolsa de Chicago, estão relativamente estáveis e os prêmios negativos no Brasil estão muito grandes. E a solução para isso, o remédio para isso é ter armazenagem. O produtor rural que conseguir armazenar uns 3, 4 meses, com certeza no segundo semestre ele vai ter preços bem melhores. Então, essa dor que o produtor está sentindo agora, nós acreditamos que será um grande impulsionador de vendas, né, para os próximos meses. E nós estamos vendo exatamente isso que o Bernardo falou, um interesse bastante grande, muitas cotações, um pipeline bastante grande, então estamos bastante otimistas.
Olhando internamente, né, quer dizer, a gente vê e enxerga que a empresa está fazendo sua lição de casa, está se preparando, né, para esse crescimento, né, entregando bons resultados. Fizemos movimentos e investimentos significativos nos últimos anos, né, que estão demonstrando a resiliência da empresa. Citando só alguns, né, como vocês podem ter visto, toda a estratégia de segmentação, né, estamos focando mais em fazenda, agroindústria, para entregar valor mais específico para esses segmentos, tem uma dinâmica diferente, que nem o Bernardo falou, desde a forma de venda até os próprios produtos, então, uma preocupação em entregar maior valor na linha de nós continuarmos sendo uma empresa premium e que tem um diferencial de preço sobre os concorrentes. Todo o movimento de pós-venda, de assistência técnica da nossa linha de RS, que tem crescido significativamente, e com a Procer, com todos esses iniciativas e serviços, é uma área que tem muito potencial de crescimento. Para dentro da porteira, né, para dentro das fábricas, fizemos todo um trabalho de Lean, né, de custos, gestão de despesas. Então, sem dúvida, isso vai levar a empresa a ser mais resiliente. Temos uma cobertura mais significativa em todo o território nacional, integração dos segmentos, capturando oportunidades cruzadas. O Bernardo acabou de falar da questão dos negócios internacionais. Estamos entrando também em novos territórios. A Procer vai nos permitir atender melhor nossos clientes, entregar mais serviços, né? E também mais vendas de assistência técnica para os nossos produtos, mas também vai abrir uma série de outros territórios, né, na área de serviços digitais para o produtor rural, para quem tem uma planta de pós-colheita. Então, nós estamos bastante otimistas, bastante preparados e continuaremos, nesse ano, a continuar construindo esse diferencial competitivo, né? A Kepler tem esse prêmio de preços, tem essa vantagem competitiva, e estamos continuando a construir essa vantagem competitiva para entregar bons resultados e valor ao nosso cliente e aos nossos acionistas. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Foi uma satisfação estar aqui com vocês ao vivo agora. Mudamos um pouco o formato. Acho que foi bem legal poder estar com vocês mais presencial. E agradeço de novo a atenção e aguardo vocês na próxima call daqui a 3 meses. Obrigado e boa semana. A videoconferência de resultados da Kepler Weber está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri.kepler@kepler.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.